Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. No dia de hoje nós celebramos a memória de São Domingos de Gusmão, um santo espanhol, fundador dos dominicanos da Ordem dos Pregadores. Um fato liga esse santo a São Francisco, a tradição franciscana, a ponto que são colocados juntos na ladainha de todos os santos, por causa disso, que foram contemporâneos, se conheceram, se admiraram, a tradição fala que até conversaram da possibilidade de fundar um único instituto, participaram do Concílio Lateranense IV juntos e então depois se reconheceram como dois homens de Deus que foram chamados na igreja para colaborarem fundando institutos diferentes. Então, daqui a aproximação entre esses dois santos e há também aproximação entre os franciscanos e os dominicanos. Hoje nós começamos a escutar na liturgia o profeta Ezequiel. Primeiramente, ele mesmo vai dar informações sobre o tempo que ele exerceu o seu ministério profético. É calculado que a sua profecia foi do ano 593 a 571, naturalmente, antes de Cristo. O profeta, ele foi levado para a Babilônia. Está ali em terra estrangeira. E hoje, assim ele começa, no dia 5 do mês. Esse era o 5º ano do exílio do rei Joaquim, junto ao rio Cobar. Então, o Senhor, a este profeta sacerdote, se dirige a ele em terra estrangeira. Ali aonde ele está, o Senhor fala com ele. E ele tem uma visão apocalíptica, é um dos textos apocalípticos, o profeta Ezequiel, é um dos grandes profetas, pela extensão da sua obra. Então, uma visão gloriosa, aonde se vê toda a grandeza de Deus. Mas tem um momento que ele vê um filho do homem, uma figura com aparência humana. Daqui vem a expressão apreciada por Jesus, que Jesus se apresenta como filho do homem. É a tradição que vem deste profeta, também do profeta Daniel, em que aqui se faz ver a fragilidade deste filho do homem. Para dizer, é um ser humano. A tradução até coloca assim, uma figura com aparência humana. Tal era a aparência visível da glória do Senhor, ao vê-la cair com o rosto no chão. Assim começa o livro do profeta Ezequiel. Um profeta que vamos ver que é muito interessante, porque é ele que nesse tempo vai ajudar o povo de Israel a ler a sua história. E vai chamar o povo a uma conversão, dizendo que a situação na qual se encontram decorre do pecado. E o povo então vai se cansar porque vai dizer, fizemos tudo e isso ainda não aconteceu. E que ele então vai sustentando e animando o seu povo. É um sacerdote. Então, como sacerdote, ele estava acostumado a pensar a manifestação de Deus na glória do templo. E ali no exílio ele se encontra com o seu Senhor. Me faz recordar muito a história de um grande cristão luterano que esteve no campo de concentração de Auschwitz, o mesmo de São Maximiliano Kolbe, e que ele, Dietrich Bonhoeffer, ele, falando da sua própria história de sofrimento no campo de concentração, ele vai dizer assim que em nenhum local ele aprendeu tanto sobre a fé e se encontrou com Deus como no campo de concentração de Auschwitz. Isso é surpreendente, né? Que um pastor luterano diga. Mas também Ezequiel é o profeta que sai do templo e se encontra com o Senhor na onde o povo de Israel pensava que Deus não poderia estar. Deus é capaz de surpresas e ele nos encontra aonde nós abrimos o nosso coração para acolhê-lo. O salmo responsorial de hoje, o Salmo 148. Louvai o Senhor, Deus dos altos céus. Louvai o anjos seus, legiões celestiais. Então o salmista começa a chamar todos os seres para louvar o Senhor. Reis da terra,
príncipes, juízes, jovens, moços, rapazes, anciãos e criancinhas. A primeira estrofe chama aqueles que estão nos céus, e agora chama os da terra. Louvem o nome do Senhor, louvem-no todos. Ele exaltou seu povo eleito em poderio. Então, o motivo do louvor está aqui na última estrofe. É por tudo aquilo que ele faz pelo seu povo, pelo povo de Israel. Ele é um motivo de louvor para os seus santos. É um hino para os filhos de Israel. Este povo que ele ama, ele pertence. Na aclamação ao evangelho de hoje, pelo evangelho o Pai nos chamou a fim de alcançarmos a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Naquele tempo, quando Jesus e seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse, é o segundo anúncio da paixão. Pela segunda vez, Jesus vai preparar os seus apóstolos para aquilo que ele vai passar. Ele vai dizer, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. Quem é que entrega o Filho do Homem? Lembra o título messiânico que eu falava na primeira leitura de hoje, que aparece, e dali dessa tradição de Ezequiel e de Daniel, Jesus pega esse título que ele gosta tanto. Dizer o Filho do Homem é dizer assim, que é um ser humano. Ou seja, falar da filiação na tradição semítica é dizer que tem as mesmas características, que é um ser humano como o Pai, o Filho do Homem. E aqui tem aquilo que se chama passivo teológico, porque fala assim, o Filho do Homem vai ser entregue, tá bom, mas entregue por quem? Então é Deus que entrega o seu Filho nas mãos da nossa humanidade. Não entregou para que ele fosse crucificado, para que morresse, mas entregou para que nós fôssemos salvos por ele. A humanidade quis matar o Filho de Deus, mas, enfim, ele vai dizer, o Filho do Homem vai ser entregue. Eles o matarão e ao terceiro dia ele ressuscitará. Então Jesus anuncia a sua morte e ressurreição. Lembra da primeira vez que Jesus anuncia, no capítulo 16, Pedro o reprova. Da segunda vez, não tem uma reação de Pedro, ninguém dos apóstolos reprova, mas tem uma tristeza. Os discípulos ficaram muito tristes. Então tem uma tristeza porque é difícil para eles entrar nessa dimensão de um Messias sofredor. Ali então Jesus volta da cidade do seu ministério, Cafarnaum, e ali os cobradores de impostos vão perguntar a Pedro, o vosso mestre não paga o imposto do templo? E Pedro vai dizer, sim, paga. Jesus depois vai dizer a Pedro, faz uma pergunta, quem paga os impostos? De quem os reis cobram? Dos filhos ou dos estranhos? Claro, que cobra dos estranhos. Então Jesus vai dizer assim, logo os filhos são livres, mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança um anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Então, Jesus que faz esse gesto, mesmo reconhecendo que o templo é a casa dele. Jesus, quando vai no templo, naquela ocasião, com os vendilhões, ele vai dizer o quê? Não façais da casa do meu pai um covil de ladrões. Então, Jesus reconhece que a casa, o templo é a casa do Pai, portanto é a casa dele. Mas vai dizer, para que ele não se escandalize, para que não fique resmungando, murmurando, dizendo que Jesus está sonegando as taxas, então que Pedro faça esse gesto, esse pequeno milagre que Jesus faz, porque é um milagre que é pequeno comparado com outros, mas também para uma coisa que era para cumprir um gesto em relação ao templo. Irmãos caríssimos, o segundo anúncio da paixão nós ouvimos. Em todos os sinóticos nós temos esses três anúncios. É Jesus que se esforça para anunciar aos seus discípulos e a nós, que mesmo que já passamos pelo mistério pascal, já sabemos que ele morreu e ressuscitou, devemos ter consciência que é no crucificado que Deus manifesta para nós o seu rosto. Ó Deus, que os méritos e ensinamentos de São Domingos venham em socorro da vossa igreja, para que o grande pregador da vossa verdade seja agora nosso fiel intercessor. Que ele interceda por nós, para que nós possamos ouvir a pregação e mudar o nosso coração. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.